os médicos, é uma das piores dores que tem. Agora eu fiz também, recentemente eu me formei, eu me especializei em psicossomática, onde o meu tema do meu TCC foi como falar de morte com criança, né? Porque eu acho que é uma coisa bastante importante e que a gente quase não faz isso, né? A gente tira a criança disso como se dessa maneira a gente estivesse protegendo essas crianças e, no entanto, a morte faz parte, né, da vida de todo mundo. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas você acha que eu devo levar a criança, né, num velório, que isso vai fazer bem para ela? A gente só não deve levar se a criança não quiser, né? Qualquer adulto também, se não quiser, ele também não é obrigado a ir. Mas se ela quiser, é importante que leve, sim, e é sempre importante falar a verdade para a criança, né? Se ela perguntar, falar a verdade para ela. Morreu, né? Não virou uma estrelinha, não foi viajar, não foi para um lugar para um lugar melhor e não te levou. Não é isso. A pessoa morreu e ela não volta mais. Então, assim, a gente vai, é lógico que vai identificando até onde a criança consegue entender, qual a idade dessa criança, mas o melhor é sempre falar a verdade, né? Então, assim, a saúde mental e emocional, ela começa quando a gente nasce, né? Nós nascemos emoção. A gente sente essa emoção desde que nasce. Nós somos emoção o tempo inteiro. O bebê, quando ele está lá junto da mãe, ele recebe toda aquela proteção e ali ele já desenvolve um vínculo com essa mãe. Isso é a emoção, é o primeiro toque, né, que o bebê tem em relação à mãe, gera nele uma emoção. Emoção é tudo aquilo que traz para a gente um sentido. Então, por exemplo, o nosso corpo ele pode demorar questões de segundos para sentir uma emoção. Só que ele pode demorar, às vezes, horas para poder se livrar daquela emoção, daquele sentimento que fica registrado. Então, a vida ela é de emoção. O que é emoção? Emoção é tudo aquilo que vem e causa em mim uma sensação, uma ação, seja ela positiva ou negativa. Então, assim, eu posso ver uma cena e o meu corpo todo responder por aquilo, né, de uma maneira positiva ou negativa, e isso tudo em questões de segundos acontece no nosso corpo. Então, nós somos feitos de emoção. Existe uma diferença entre saúde mental e saúde emocional. Às vezes as pessoas confundem muito como se uma e a outra fossem parecidas, né? Elas têm algumas coisas em comum, sim, porque corpo e mente e emoção, eles andam junto o tempo todo, né? Não são separados. Então, assim, às vezes a gente confunde porque eles são bastante semelhantes mesmo. Então, vamos pensar. Se eu perguntasse agora para cada um de vocês que parasse alguns segundos e pensasse que emoção vocês estão sentindo agora, ou se eu perguntasse como é que vocês acham que está a saúde mental de cada um de vocês, e pedisse para que vocês observassem isso no corpo de vocês por alguns segundos. Alguns podem falar, não senti nada, outros podem ter e buscar uma imagem, lembrar de alguma coisa que aconteceu hoje de manhã, lembrar, mas tudo isso teve que ser sentido no corpo. O corpo precisa, né? A gente precisa desse corpo. Então, assim, a saúde mental são todas as reações químicas que acontecem no meu corpo quando a gente passa por algum desequilíbrio. Então, pode causar um trauma, pode causar uma síndrome do pânico, pode causar pensamentos muito persecutórios. Tudo isso mexendo com essa nossa parte física, né, fisiológica, neurológica, está ligado à saúde mental.
Então, uma depressão, ela está ligada muito mais para uma saúde mental, porque ela vai mexer com as minhas questões químicas. Então, eu vou ter uma baixa na minha serotonina, na minha dopamina. O que são isso? São substâncias, são hormônios que me trazem sensações de bem-estar e prazer. Que quando eles estão descompensados, a minha saúde mental, ela fica prejudicada. E quando a minha saúde mental fica prejudicada, ela atrapalha no meu dia a dia, atrapalha nas minhas relações, ela atrapalha na minha produtividade, ela atrapalha na minha concentração. Então, ela traz um desequilíbrio total. E é óbvio que se a minha saúde emocional também não estiver bem, ela também vai fazer o quê? Ela vai vai prejudicar a minha saúde mental. Lembrando que saúde não é ausência de doença, né? Às vezes a gente fala assim, eu não estou doente, então eu estou saudável. Não. Saúde é tudo aquilo que engloba os aspectos fisiológicos, aspectos mentais, aspectos emocionais, aspectos espirituais, aspectos relacionais, sociais. Tudo isso faz parte da minha saúde. Aqui a gente está dividindo no grupo saúde mental e saúde emocional, mas elas englobam tudo isso. Então, eu só sou um indivíduo saudável quando a minha saúde, todos esses setores estão em equilíbrio. E aí entra a parte da saúde emocional. O que diferencia da saúde mental? Enquanto a saúde mental, eu estava aqui pensando nas questões, né, falando sobre as questões químicas, né, e biológicas e fisiológicas, a saúde emocional, nós vamos falar sobre o quê? Sobre emoção. E o que é a emoção? Todos aqueles sentimentos que causam na gente uma ação. A raiva, a tristeza, a alegria, a dor. Então, todas essas emoções, se elas estão em desequilíbrio, ela também prejudica a nossa saúde mental. Então, assim, a saúde emocional, ela é o quê? Se eu estou dizendo que a emoção é uma ação, então eu tenho que observar o meu comportamento. Então, eu vou ter uma reunião amanhã de manhã. E eu sei que aquela reunião vai ter uma pessoa lá que ela sempre me tira do eixo quando ela fala, quando ela traz alguma situação. Eu sempre sinto taquicardíaco, me dá sudorese, até parece que eu vou ter uma crise de pânico. Então, se eu já sei que essa pessoa causa em mim essas emoções, esses sentimentos, o que é que eu posso fazer para que eu possa diminuir isso no meu corpo? Então, isso é a saúde emocional. É quando eu consigo, de alguma maneira, entender um comportamento que é causado por determinada situação. Então, se eu conheço as minhas emoções, se eu entendo as minhas emoções, eu posso controlar qualquer situação ou qualquer comportamento que pode vir a causar em mim futuramente um problema mental. Porque se o pensamento ele é vamos dizer assim, um veículo que ele pode me tirar de uma situação ou me levar para uma situação, conhecendo esse pensamento, controlando esse pensamento, quando ele chega até a minha emoção, porque eles acontecem o tempo inteiro junto, né? Se eu ficar lá com uma ideia fixa o tempo todo, o meu corpo ele vai responder, ele vai agir. E esse pensamento, se ele fica lá repetidas vezes e eu começo a acreditar que ele é verdadeiro, eu vou fazer com que eu possa ter um problema amanhã mental. Aí sai do emocional só, que aparentemente eu posso ter um controle, porque é comportamental, e vai para uma questão mental, que daí já mexe com uma questão química, porque daí já pode causar uma síndrome do pânico. Então, entender as minhas emoções, entender o que a gente sente, o que a gente está sentindo, não mentir para a gente mesmo, né? Ser honesto com a gente mesmo, diminuir esse dedo julgador que muitas vezes a gente se coloca, né? E fica o tempo todo lá
se julgando, né? Como se nada fosse de bom fosse ser para você, muito provavelmente, se eu insisto nesse comportamento que é emoção, ele pode se transformar amanhã numa questão de saúde mental. Então, assim, todos nós como humanos, nós somos passíveis de ter problemas emocionais e problemas mentais. Todos somos passíveis. Por exemplo, agora, nessa pandemia, eu pensava que eu nunca fosse atender virtualmente, né, por internet, porque para mim, psicólogo, você tem que estar lá frente a frente, você tem que estar olhando nos olhos, você tem que ver a pessoa por um todo, né, no corpo dela, porque o corpo dela me traz muitas informações o tempo inteiro, e de repente a gente se vê numa janelinha, né, ali tentando ter um contato com essa pessoa, muitas vezes que está amputada, né, porque você só vê a metade da pessoa, e você tem que estar muito atento, porque você perde essa comunicação do corpo dela. Então, para ver a importância que é esse corpo ali, que fala o tempo todo, e que adoece muitas vezes quando não fala. Né? Então, por que a saúde mental, saúde emocional é tão importante? Porque a gente adoece. E a doença, ela vem como esse grito de liberdade, de socorro, né? Preste atenção em mim, olha para mim, porque agora eu não estou dando conta mais. Então, a doença é como se fosse o encontro da gente com a gente mesmo, naqueles lugares mais profundos que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente evita. E pensando hoje, assim, na pandemia, o que tem chegado de pessoas até mim, que vêm todos com os mesmos sintomas: ansiedade, né? Síndrome do pânico, depressão. Então, assim, foi a pandemia que trouxe isso? Foi a pandemia que tem causado isso? Ou só agora, nesse momento de pandemia, que a gente se viu fechados, obrigados a estar confinados, e aí a gente pôde olhar para a gente mesmo e junto com a gente tudo aquilo que estava perto e que até então, com o dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não para olhar. Então, assim, a pandemia não trouxe nada, né? A pandemia só nos deu a possibilidade de olhar para aquelas coisas que já estavam ali fazia tempo e que faz parte da minha saúde, que faz parte do meu desenvolvimento e que só agora eu pude olhar para isso. Então, assim, é muito importante aproveitar esse momento até para fazer essa leitura, olhar o que realmente eu sinto. Quando eu falo não para alguém, eu falo não para essa pessoa porque eu quero falar não, ou eu falo não, ou eu falo para pessoa, eu falo sim para a pessoa querendo falar não, ou eu falo sim porque eu não quero falar não e não quero ficar mal depois. Só que você não fica mal com a pessoa, mas você fica mal com você. Por quê? Porque talvez você não esteja olhando de verdade para suas emoções, para aquilo que você realmente está sentindo, para aquilo que realmente você quer. Né? Então, assim, respeitar isso, tentar esse autoconhecimento, olhar para aquilo que realmente você é, seja honesto com você mesmo. É muito importante para a nossa saúde mental e emocional que a gente seja honesto com a gente mesmo. Porque a nossa mente e a nossa emoção, elas andam juntas o tempo inteiro. Então, eu pensei em algo, causa em mim uma emoção. E é muito rápido, são segundos. E se eu fico com um pensamento ao longo do dia, o quanto aquilo vai ganhando força e o quanto aquilo vai me prejudicando emocionalmente e até se transformar num transtorno. E às vezes começou lá muito pequenininho, mas que talvez eu não tenha dado uma importância para aquilo, achando que, não, eu estou assim agora por causa disso. Só que ontem, aí eu acordei no dia seguinte e estava lá de novo. Aí eu vou dormir e aparece no meu sonho. Gente, como assim? Eu sonhei com isso? Então, assim, apareceu no sonho? Então, assim, né, o que o meu sonho, o que o meu inconsciente está querendo trazer aí através das imagens que eu não estou olhando? Né? Então, assim, é muito importante que eu possa estar ligado nesses meus comportamentos, né? Eu comecei a ficar muito cansado,
comecei a ficar muito irritado com coisas muito simples, a minha concentração mudou, eu vejo que o meu humor ele já não é mais o mesmo, eu vejo que eu não estou comendo, mas eu não sei nem por que eu estou comendo, né? Ou eu estou comendo demais, ou eu estou comendo de menos, ou eu estou, sabe, dormindo demais, ou eu estou dormindo de menos. Então, tudo que eu vou para os extremos tem algo aí que precisa ser reelaborado, repensado, reorganizado. Porque o que é uma emoção agora pode ser, né, que seja uma emoção que boa, ou se ela for uma emoção ruim e que eu não olhar para ela, ela pode sim futuramente chegar aí no transtorno mental e uma coisa mais agressiva. Então, a OMS, a Organização, né, Mundial da Saúde, ela diz assim que até 2030, quer dizer, 2030 já está aí, né? A maior parte da nossa população, independente de cor, de sexo, de raça e de idade, nós vamos ter um número muitíssimo alto de transtornos mentais. Então, assim, a gente está adoecendo, nós estamos adoecidos, né? As nossas emoções, a gente está muito preocupado em dar respostas materiais e a gente não está valorizando as nossas respostas emocionais, as nossas questões emocionais, né? E hoje, quando a gente vê aí os pais ficando malucos dentro de casa com as crianças, casais aí que andam, que estão se separando, e que falar depois dessa pandemia, né? Olha tudo que está acontecendo. Não está acontecendo, né? Já estava acontecendo antes. Agora só está mesmo que só está mostrando para a gente aquilo que sempre foi. Né? Não existe uma máquina do tempo que antes pandemia e pós-pandemia. Vai existir para quem já vinha nesse movimento de busca, desse movimento de autoconhecimento. Eu queria ver se as pessoas pudessem participar um pouquinho, Leonardo, Karina. Vamos lá. Para eu não ficar sozinha aqui, que é meio estranho nessa telinha aqui. Eu vou abrir também já para o pessoal poder perguntar, pode ser por chat ou pode ser via áudio. Eu já vou lançar também uma pergunta, Sônia. Hoje nós tivemos uma palestra de uma outra pessoa numa outra empresa que falava sobre o luto, né? E uma coisa que essa pandemia acabou trazendo para a gente é o contato com a perda, né? E acho que isso reflete muito no que você está falando. Se você puder desenvolver um pouquinho a respeito do luto, porque você também, nessa experiência que você tem com as crianças, a morte e as crianças, né? Eu acho que é um assunto que seria legal ser abordado, porque está existindo um contato muito forte com a perda, né? Não só com a perda relacionada à morte, é claro, a gente tem outras perdas, né? Tem a Existem perda da vários tipos de relação. lutos, né? Pode ir lá. Então, existem vários tipos de luto, né? E normalmente a gente pensa no luto quando perde alguém, né? Perde um animal, perde alguma coisa nesse sentido. Então, assim, existem os lutos que ainda vão ser feitos, né? Porque muitas pessoas estão aí perdendo seus entes queridos e não estão conseguindo nem se despedir dessas pessoas, né? Então, a pessoa está ali do meu lado, ela adoece, eu não tenho mais contato, e depois, quando tenho contato, já é o velório, e aí a coisa já acaba, e eu fico lá como se ainda estivesse ali esperando para que eu faça esse luto depois. Então, assim, todo luto vai depender muito do investimento afetivo que eu tenho com aquilo. Então, cada um tem o seu luto. O luto, ele existe, isso que a gente está vivendo, essa pandemia, esse confinamento, né? Até o nome já vem de confinados, que é finados, né? De mortos. Então a gente vem nessa coisa de morrer o mundo lá fora, né? O mundo lá fora ficou ameaçador demais. Então, assim, nós estamos perdendo, né, o contato com o ente querido, a gente está perdendo o contato com o amigo, e a gente está perdendo literalmente essas pessoas, às vezes, pela morte, pela partida delas. Então, assim,
vão ter lutos que provavelmente só vão poder ser feitos depois, quando a vida voltar, vamos dizer, se eu posso dizer isso, ao normal, quando a gente puder ter essa liberdade de novo, ir para o mundo lá fora, né? Porque o mundo lá fora, de repente, ele ficou ameaçador demais e por algo que a gente não tem controle e por algo que é invisível. Então, todo luto vai depender desse investimento afetivo. Um luto, ele costuma durar, dependendo da relação afetiva da pessoa com o ente, com aquilo que perdeu, de 6 meses a 3 anos. Então, vai depender muito desse investimento. O primeiro ano é sempre o mais difícil, porque no primeiro ano ela vai passar por tudo a primeira vez, né? Então, assim, é o primeiro aniversário, é o primeiro Natal, é o primeiro Ano Novo, é o primeiro isso, é o primeiro aquilo. Então, tudo que for passar pela primeira vez sempre vai ser mais dolorido. Então, existem as fases do luto, né? Que todo mundo passa. São 5 fases, não necessariamente as pessoas seguem aquela ordem, né? Então, assim, existe pessoas que elas demoram muito mais tempo, que a gente chama de um luto complicado. Aí, muitas vezes, a pessoa ela vai precisar de uma ajuda, às vezes, medicamentosa, ela vai precisar, às vezes, de uma ajuda psicológica, ela vai precisar desse reforço, porque sozinha o ego dela não dá conta daquilo, né? Porque ela perdeu e na maioria das vezes a gente meio que nem foi preparado para aquilo, né? Eu vi histórias assim de pessoa falando, estava conversando comigo, não estava muito ruim, falou não, mas vamos lá, de repente foi internada, de repente piorou e de repente não estava mais aqui. E a pessoa ainda está no topor, ainda está lá na primeira fase do luto, ainda está num topor ainda, ela ainda não conseguiu elaborar isso. Então, eu acredito que muitos lutos, Léo, que você estava perguntando, existem muitos lutos aí que a gente só vai conseguir fazer mesmo não agora, enquanto a gente está aqui, porque a gente precisa das pessoas perto, a gente precisa do toque, a gente precisa ser abraçado, a gente precisa ser acolhido. O ser humano, ele precisa do contato, ele é único, né, da natureza, que ele precisa desse contato. E no meio dessas perdas todas, a gente também ficou distante desse contato. Então, a gente também está fazendo o luto, né, desse contato também. Então, assim, vai ser um momento ainda bastante complicado. Eu acredito que a gente vai ter que estar muito saudável emocionalmente, dentro do possível, no nosso dia a dia. Eu vou dar algumas dicas depois de como pode ser facilitar um pouco, se é que é possível, mas pelo menos deixar menos pesado aquilo que já está difícil. Não sei se eu respondi sua pergunta. Super bem respondido. Posso fazer uma também? Fique à vontade, Eli. Boa tarde, gente. Boa tarde, doutora Sônia. Eu acho que tem um outro lado também, né, dessa questão toda. Por exemplo, para quem perde o seu ente querido é muito difícil. Mas, assim, eu tenho amigos que estão desenvolvendo pânico e depressão, e também tenho amigos que também perderam seus entes queridos. E muitas vezes eu não sei o que dizer. Então, eu gostaria que você nos desse alguns conselhos nesse sentido, assim, porque é muito difícil falar alguma coisa nesse momento. Às vezes a gente não sabe nem o que falar, né? Porque a gente não pode abraçar, a gente não pode estar perto. Eu não posso, por exemplo, falar, olha, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma viagem, né? Porque as pessoas também não podem sair de casa. Então, assim, às vezes eu realmente não sei o que dizer. Então, eu queria que você nos desse algumas dicas, assim, de como que a gente pode consolar as pessoas que estão com pânico, as pessoas que perderam seus entes queridos. Eu gostaria que você discorresse nesse sentido, por favor. É bem difícil mesmo, né? Mesmo porque nós também estamos envolvidos nisso, né? Nesse lugar também, onde eu também estou sentindo falta de um abraço, eu também estou sentindo falta de um apoio, né? E tem essas pessoas que estão, assim, às vezes a gente não tem nem o que dizer quando está próximo da pessoa, né? Que a gente fala assim, ai, não sei, quando eu chegar lá,
eu não sei nem o que eu vou falar quando eu encontrar a pessoa, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe nem o que dizer para a pessoa, né? Quando está perto, imagina quando a gente está nessa distância, né? Eu acho que é bastante importante. Por que é importante a gente conhecer as nossas emoções? Justamente quando a gente está num lugar assim, numa questão assim, que a gente possa perguntar para a gente mesma o que é que eu gostaria de ouvir ou de sentir em relação a alguém ou em relação se eu estivesse passando por alguma coisa nesse momento muito difícil. O que me confortaria? O que eu ia gostar de ouvir de fulano, de ciclano? Eu acho que é ter essa honestidade consigo mesmo, sabe? De tentar ver se você, esse amigo, é uma pessoa que é muito íntima a você, que é uma pessoa próxima, às vezes, só eu mandar uma mensagem ou só eu falar, olha, eu estou aqui com você, sabe? Uma oração. Eu acho que hoje em dia a gente buscar essa espiritualidade é de extrema importância. Isso faz parte de uma saúde mental também e emocional. A espiritualidade, ela acolhe, sabe? Você fazer, olha, amigo, eu vou fazer uma oração todos os dias para que você se sinta mais acolhido. Sabe, eu vou orar por você. Eu tô aqui. O que você precisar, eu estou aqui. Saber que tem alguém que pensa na gente, que quer estar, que se preocupa com a gente, é muito importante. Mandar uma música que você sabe que a pessoa gosta muito, falar umas palavras, sabe? Não precisa. Eu acho que hoje a gente, às vezes, nem mandar, já que eu não vou poder encontrar a pessoa, manda um áudio. Eu acho que a voz aproxima, né? Em vez de eu só mandar uma mensagem, manda um áudio, a voz aproxima a gente. Lembrar alguma coisa que foi muito importante para vocês, sabe? Lembrar para a pessoa e lembrar que a pessoa ela perdeu o ente querido, mas toda a história de vida vivida com a pessoa está na memória dela, né? Está no caminho dela e vai continuar na história dela. Ela não perdeu aquilo que foi construído, ela perdeu aquilo que poderia continuar, mas aquilo que já tinha, ela continua tendo. Então, eu acho importante a gente olhar o que é que a gente gostaria de ouvir quando a gente estivesse num momento desse. Porque aí, quando você é verdadeiro com você, você atinge o outro. Né? Quando você é honesto com você, você consegue tocar o outro mesmo sem a fala. Né? Às vezes, só no olhar. Né? Então, não sei se eu te ajudei. Muito legal, Sônia. Eu acho que essa questão da saúde espiritual também, ela é fundamental. Se você tiver a intenção, por exemplo, de falar dessas ferramentas para uma melhoria ou para uma manutenção da saúde emocional e mental, fique à vontade. Não sei se o Léo tem alguma pergunta. Boa tarde, doutora Sônia. Só passar uma mensagem que eu achei muito legal dessa live de manhã, né? Para encerrar essa questão do luto, que a pessoa falou que o luto é o preço do amor, né? Então, isso, de certa forma, conforta um pouco, né? Pelo menos para mim, pareceu bem... ajuda a confortar, né? Na pergunta da Eli. E eu ia falar o que ela O falou luto é o amor que fica, né? Como a saudade. A saudade, a gente só tem saudade daquilo que a gente viveu e que foi muito bom. Né? Então, assim, tem essa parte. Só faz o luto quem teve algo que viveu e muito bem vivido, né? Como a saudade que fica, né? Esse amor que fica. E a saudade é justamente isso, né? Só tem saudade quem viveu algo grande, algo muito generoso para si. Né? Perfeito. A gente sabe que é um tema difícil de falar, né? Não é tão confortável de falar Principalmente mesmo. que é um luto diferente, né, Léo, agora, o que a gente está vivendo. É verdade. Por isso que essa questão dessas ferramentas, né? Eu vejo assim, o que a gente está passando. Eu tenho uma filha de 2 anos, tem meus pais, meus sogros. A gente se encontrava todo final de semana. Eu entendo que essa questão de ansiedade, todo mundo está passando por isso. E acho que se você puder dividir essas ferramentas, muita gente está passando por coisas parecidas, né? Ou com medo de
eu vi numa outra live, né? A gente está passando por diversas crises ao mesmo tempo. Crise sanitária, crise financeira, enfim, outras crises, enfim. Eu acho Ou que estamos passando ou estamos olhando para elas, né? Agora, é não tem verdade. como. Acelerou o processo, né? Acelerou o que já existia, né? Eu acho que veio à tona aquilo que estava embaixo do tapete. Exatamente. Mas dou uma dica assim, uma dica legal para você que tem a filhinha aí com 2 anos, e para quem tem criança aí, até 5, 6 anos aí, uma coisa legal, explicar para a criança o que está acontecendo. A criança ela pode não ter entendimento cognitivo, mas ela entende emocionalmente. Então, explicar para ela exatamente o que está acontecendo, né? Numa linguagem simples que ela possa entender, mas a criança ela precisa saber do que está acontecendo porque ela está inserida nisso. Então, assim, ser verdadeiro com as crianças sempre que for possível, porque você está comunicando com ela um mundo que amanhã ela vai entender tudo isso que aconteceu e você está abrindo para ela a possibilidade dela poder se comunicar com esse mundo também. Quando a gente não diz nada para a criança, a gente faz com que a criança fique observando o ambiente e criando uma fantasia muito assustadora daquilo. Quando eu sou verdadeiro para a criança e falar sempre na primeira pessoa, nunca, lá fora, as crianças lá de fora, não, é a gente aqui dentro. Né? O fulano lá não sei da onde, não, somos nós aqui que estamos sentindo isso. Eu sei que, olha, eu também estou com saudade, eu também sinto falta, eu também estou assim, sabe? Explicar para a criança tudo o que está acontecendo, porque a criança ela entende. Eu falo, gente, a criança não é nenhuma retardada, ela sabe tudo. Ela pode não saber se expressar verbalmente, mas ela entende tudo que é corporal, expressão, ela entende tudo, porque ela é emoção. Então, ela absorve, é a esponjinha na casa, ela vai absorvendo tudo. Então, assim, seja sempre verdadeiro com a sua criança, sempre que possível. Umas dicas legais que eu tenho aqui para dar. Eu acredito muito na meditação, sou uma pessoa que faço meditação já há 7 anos. Eu acho assim, que se a gente tiver um tempo para tirar de 5 minutos que seja, todos os dias, pés no chão, mão sobre a palma da mão virada nas pernas, respirar profundamente em 3 tempos, soltar bem devagar em 6 tempos. Se eu fizer isso por 5, 10 minutos todos os dias, em 2 semanas, em 8 semanas, eu garanto para vocês que vocês vão perceber uma melhora muito grande no emocional, nessa ansiedade. Ansiedade é essa expectativa louca de futuro, né? Que a gente vai controlar o futuro e não existe futuro se eu não viver o hoje, né? Aliás, o futuro é hoje. Então, hoje é que é para sempre. Pegar esse hoje e pensar o que é que eu estou fazendo de melhor por mim hoje. Porque o seu futuro começa hoje, né? Ontem já foi. O seu futuro ele começa hoje. Então, o hoje que é para sempre. Então, assim, a respiração ajuda muitíssimo. Eu falo que o mundo um dia vai ser da respiração e não da medicação. Então, assim, a respiração ajuda muito. Gente, é 5 minutos por dia, que você dê um tempinho lá no celular, põe do lado, põe as mãos, pés no chão e observa só a respiração. Traz para a respiração. Respira devagar, solta devagar. 5 minutinhos. Conseguiu mais? Ótimo. Não conseguiu? Tá bom assim também. A alimentação é muito importante. Observar o que eu estou comendo, olhar o que eu estou comendo, tentar comer devagar, tentar ter horários para comer, respeitar essa rotina. Acordar de manhã, não sair acordar correndo, sabe, atropelando tudo. Acorda um tempo, faça as coisas devagar, toma um café devagar, para começar o seu dia mais sobre controle. Converse com pessoas que você gosta, sabe? Fale com pessoas que você curte, que você gosta. Evite televisão, ficar vendo a mesma coisa o tempo todo, porque isso, o pensamento, a mente mente muito pra gente. Então, às vezes, eu fico olhando tanto tempo uma coisa que aquela mentira, às vezes, começa a virar verdade, quando vê, eu estou envolto naquilo e não tenho mais ar, né? Ou tem um excesso de ar que eu não estou deixando circular.
Então, assim, leia bons livros, assista um bom filme, sabe? Ouça boas músicas, perceba o seu pensamento, olhe para o seu pensamento. A gente precisa alimentar o corpo, mas a gente precisa observar do que é que eu estou alimentando a minha alma, né? Então, assim, a alma também recebe alimentos. Então, assim, o que eu alimento a minha alma? Porque às vezes a gente adoece, por quê? É o nosso corpo, a nossa alma que ela não conseguiu resolver e adoece. Então, é a alma chorando por ela não estar conseguindo resolver um monte de coisas. Então, eu estou lá preocupado com o que eu estou comendo, mas e o que eu estou alimentando a minha alma? Então, o humor é extremamente importante, por mais difícil que seja, mas às vezes rir de si mesmo, assistir alguma comédia, sabe, trazer coisas engraçadas para a vida, facilita bastante. Então, um bom livro, brincar às vezes 5, 10 minutos lá com a criança, rolar no chão, olhar às vezes o mundo pelos olhos dela, pelo menos por 5 minutos, já é um tipo de meditação, que é uma meditação em ação. Então, assim, eu acho que essas seriam umas poucas dicas que eu acho que ajuda bastante e que eu tento trazer para o meu dia a dia também, porque não é muito fácil, principalmente porque eu escuto muitas histórias o dia inteiro e não tem aparecido pessoas com histórias muito boas de ouvir, né? São sempre histórias mais tristes, mais difíceis, mas eu sempre tento levar isso para ela. A meditação, para mim, funciona muito. Tudo bem? Bacana, Sônia. A gente, mais uma vez, né, para quem não estava no comecinho, nós vamos realizar amanhã algumas práticas de meditação e nós vamos inclusive fazer a prática de uma meditação chamada Mindfulness, né, que é o que você tinha comentado no começo, que é a atenção plena. Então você vai desde de lavar a louça, caminhar, comer com mais atenção, inclusive quando você come, né, se alimenta com mais atenção, você pode até ter influência no seu peso, ou seja, você pode não engordar por conta desse bom hábito de mastigar e prestar atenção no que você está fazendo. Né? Existem muitas ferramentas, desde a atividade física, a meditação, que vão influenciar, como você disse, né, Sônia? A gente é um sistema único, né? A gente só separa essa questão de emoção, emocional, mental, físico, para a gente abordar alguns assuntos mais específicos, mas o sistema é único, né? Então tudo que você faz vai ter, vai recorrer a outras questões, né? Então eu agradeço muito, Sônia. Eu não sei se o pessoal vai Eu fiquei muito preocupada com o tempo, eu falo muito, então eu estou até me segurando. Assim. Fique tranquila. A gente abre aqui para pergunta. Eu sei que a Eli fez uma pergunta. Se alguém tiver à vontade para perguntar, fique tranquilo. Temos tempo. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele é um templo sagrado. Se existe uma morada perfeita, é essa, é o nosso corpo. Essa é a nossa verdadeira morada, né? Então, e ela é um todo, né? Então, se esse templo sagrado, alguma coisa não está sendo bem cuidada, toda a estrutura dele acaba ficando prejudicada, né? É exatamente isso. Então, o que a gente está trazendo aqui para o pessoal da Orion, a gente costuma dizer que é um pouquinho de tudo, né? Que é a questão de saúde. A gente trabalha com um conceito de 8 saúdes. Então, para trazer muita coisa é quase que impossível, mas a gente parabeniza a Orion pelo fato de trazer coisas extremamente importantes para os seus colaboradores, né? Principalmente nessa fase que a gente está vivendo agora, que é nova para todo mundo. Né? Nesse momento, poder trazer um projeto assim, onde as pessoas possam ter pelo menos esse tempinho para olhar para essas questões, é muito importante, muito bonito mesmo essa possibilidade que a Orion está oferecendo aí para os seus funcionários, para os seus colaboradores, é extremamente importante.
Legal, pessoal. Eu não sei se a gente já poderia encerrar. Eu queria mais perguntas. O pessoal não participou quase nada. Vamos, gente. Vocês estão com vergonha ou eu fui tão boa assim nos meus esclarecimentos que não ficou nenhuma dúvida assim? Não sei se o Cláudio, a Karina vão querer comentar alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa, comentários? Eu achei bem legal a explanação da doutora Sônia, o complemento de vocês. É exatamente um pouco o que todo mundo tem passado, né? Várias crises familiares, financeiras, psicológicas, enfim, tem muita coisa para administrar dentro de um quadrado, dentro da sua própria casa, sem compartilhar isso com o mundo exterior, que seria dar uma esparecida com bem-estar, ir num parque, ir no cinema. Tudo que era bom ficou ruim, restaurante, algumas coisas que a semana, como rotina. Exatamente. E até a alimentação, ela tá mais restrita, né? Assim, para a gente não ficar indo em food truck, essas coisas, essas comidas rápidas. Supermercado é bem restrito também. Então, isso acaba limitando a rotina que as pessoas tinham e começam a ter aqueles pensamentos de círculos viciosos, né? E o que eu queria perguntar para a doutora é o seguinte: tem essas ferramentas, né, de meditação, de dar um pouquinho, uma pausa nos noticiários, que é muita coisa, sabe? Que não chega num certo ponto que já não agrega, né? Ele causa mais tumulto do que ajuda. Tentar ver filmes leves, tudo isso que foi passado. Em relação a não, assim, para as pessoas que têm filhos pequenos, eu não tenho, eu convivo com os meus pets. Isso está me ajudando muito, né? Muito. Exatamente. Para as pessoas que têm os filhos em casa, até mesmo para compartilhar isso com os familiares, quer falar, como já foi dito, conversar mesmo com a criança, explicar o que está acontecendo, mas dá umas dicas de interação, porque eu vejo aqui onde eu moro, as crianças, as maiorzinhos, saem de bicicleta, fazem alguma atividade. Os pequenos já precisam de acompanhamento dos pais. E muitas vezes eles tinham essas diversões nas escolas, nas creches. Hoje não mais. Está tudo muito restrito, os pais estão trabalhando de home office, tem a casa para cuidar, tem a criança para olhar, tem um monte de coisa para fazer. Parece que tudo veio a toda num quadrado só. Né? Para quem mora no apartamento, ficou limitado aquilo, não pode descer no play, não pode fazer as coisas. O que você passaria de atividade para complementar com as crianças pequenas? Olha, uma coisa é primeiro entender que para as crianças também houve uma mudança muito grande, assim como a gente. Então, elas também estão estressadas, elas também estão ansiosas, e às vezes a criança, ela também tinha uma rotininha. Sábado e domingo, papai e mamãe estão em casa, então a gente faz isso, isso e isso. Só que agora o papai e a mamãe estão em casa todo dia, então eu não tenho mais sábado e domingo. Então, para ela, ficou tudo muito complicado. Então, se o papai e a mamãe saíam para ir trabalhar, ela ia para a escola, ou ela ia para a vovó, ou final de semana ela tinha uma programação, hoje isso não existe mais. Então, o papai e a mamãe estão lá todo dia, era só sábado e domingo, e mesmo assim eles não podem ficar comigo? Mesmo assim eles não podem brincar comigo? Então, assim, aquilo que eu tinha falado com o Leonardo, né, com o Léo, falar sempre a verdade, conversar com a criança sobre tudo o que está acontecendo, tentar entender o que essa criança também está sentindo, porque se ela está lá pulando, gritando, correndo, ela também não está se expressando verbalmente, mas ela também está falando que existe algo ali para ela que não está bom também. Então, assim, tirar alguns momentos com a criança e ficar com ela, deixar o celular de lado. Às vezes as mães falam para mim, mas eu estou brincando com ela, mas está brincando com a criança, respondendo, mas com o celular ali o tempo inteiro, com a televisão ligada. Então, assim, assistir um filminho em família, de repente bolar alguns joguinhos, algumas brincadeiras, sei lá, põe um balde lá atrás
e faz umas brincadeiras de quem vai acertar mais bolinha dentro do balde. A criança gosta de coisas simples, desde que o adulto esteja ali presente. Bolar cabaninhas, sabe, para ela falar, hoje você vai ficar dentro da cabaninha enquanto a mamãe trabalha, de vez em quando eu vou aí. Cabaninha é muito fácil de fazer e a criança ama cabaninha, porque a cabaninha fica pequenininha e praticamente só cabe ela e dá um aconchego, é acolhimento, é como se ela estivesse voltando lá para o útero materno, então ela se sente protegida. A criança adora essas coisas de cabaninha, tirar alguma horinha do dia, que seja meia horinha, ficar ali junto com a criança, sem chamar muito, sem brigar, sem dar bronca, sem fazer nenhuma cobrança, querer estar assim com ela mesmo. Então essas brincadeiras que a gente inventa, às vezes dá muito mais resultado do que pôr um brinquedo lá cheio de informações e a criança não está nem aí, porque ela precisa da presença da pessoa, né? Então criar alguns jogos onde a família possa assistir junto, brincar junto, fazer o dia do sofá, sei lá, que é o dia que a família vai assistir um filminho junto, ver um desenho junto, sabe, contar uma historinha, ler um livrinho junto com a criança. Eu acho que isso aproxima, acalma a criança, porque ela vai sentir que você está ali para ela, e não esquecer que a criança, ela está tão ansiosa, ela está tão agitada quanto a gente, né? Que ela está tão preocupada e também tem medos como a gente. Ela não é diferente só porque ela é criança, né? Então ela também tem os medos dela. Então tentar fazer o que eu não estou fazendo e que de repente eu poderia fazer. A criança está reclamando de alguma coisa, sim. Então o que é que ela está falando que eu não estou vendo? E aí eu dou esse tempo para mim também muitas vezes, né? Ou reveza com o marido, ó, hoje é a sua vez, amanhã eu fico. É sempre bom ficar com a criança quem tiver mais calmo. Agora, se os dois não estiverem, aí ferrou, né? Porque aí vão ter que entrar num acordo. Então, a gente pede sempre para aquele que tiver mais calmo, naquele dia, que ele possa ficar um tempinho maior, né? Agora, se os dois não estão, precisa chegar num acordo. Aí, se estão os dois estressados, possivelmente esses filhos também vão estar muito estressados, né? Porque elas estão imersas, né, nesse inconsciente dos pais. Então, se os pais estão lá, né, pegando fogo, provavelmente essas crianças também vão estar. Então, trazer a criança para alguma atividade, vai lavar louça, guarda, vamos fazer isso, vamos brincar de quem guarda mais brinquedo, de quem arruma mais rápido tal coisa, de quem toma banho, sei lá, trazer aquela coisa do dia a dia como se fosse algo mais lúdico, sem o peso, sem a cobrança. Doutora, eu tenho uma filha de 17 anos, né? Então, Ih, tá ferrado. então, quando ela tinha lá seus 3, 4 anos, eu falava para ela, ó, vamos brincar de dormir? Ela nunca aceitava, então... Ela é esperta. Eu tinha que ir pro play com ela, não tinha jeito. Ela é esperta. Porque hoje eles não têm mais horário, né? Ficou tudo sem escola. A escola que dá uma estrutura, o pai sair para trabalhar, que dá uma rotina, a mãe sair. Hoje não acontece nada disso. Então eles ficam, a gente dorme mais tarde, acorda mais. Ficou totalmente sem rotina, né? E é um grande prazer para os pais. Eu falo, como eu passei por isso já faz um tempo, é um grande prazer você poder participar dessa vida lúdica da criança, porque você também entra em contato com um eu que... Aciona a sua criança interna. É muito gostoso. Eu acho que também é uma outra forma da gente entender as nossas emoções, né? Porque o que nós somos hoje é o que nós tivemos lá atrás, né? Ou que não tivemos, mas, enfim, é um resgate quando você trabalha com criança ou quando você tem um filho, um sobrinho, é bem gostoso, bem bacana. Pessoal, é a possibilidade, né, de acionar essa criança interna. É verdade. Gostaria de agradecer, doutora Sônia. Foi muito gostoso. A gente está aqui há 52 minutos. Passou um pouquinho, mas a gente tem tido boas experiências aqui na CIPAT. E mais, porque aí ficaria até, porque daí dá para entrar em várias outras coisas, até nessa relação mesmo de filhos, na questão do adoecimento,
Porque aí vai, uma coisa vai puxando a outra, né? Dessas doenças todas que estão surgindo, que vão vir depois também, né? Eu acredito muito. E depois, quando a gente for e voltando, a gente vai ter que se adaptar com outras coisas também. Não acaba na vacina. É verdade, é verdade. A vacina vai possibilitar a gente a voltar, mas a gente vai ter que se adaptar com outras coisas, né? Sim, sim. Leonardo, eu queria agradecer a doutora, né, e dizer que um tema muito importante, né? Saúde mental é um tema que está muito em pauta ultimamente, porque o medo das pessoas está muito grande devido à pandemia. Falou muito das crianças, mas os idosos, principalmente, estão sentindo muito. Meus pais, assim, são surtados, assim, meu sogro, sogra, porque é o medo de sair na rua. Tipo, se eu sair, eu vou morrer. Se eu pegar, eu vou morrer porque eu estou no grupo de risco, né? Então, manter o equilíbrio dessa galera mais idosa, que tem já facilmente acredita, né, no que está acontecendo na mídia, que ficam atrás de notícias, estão querendo, é desafiador no dia a dia controlar, né, esse medo que tem, que só piora com as notícias, né? Então é um trabalho que é complicado. Principalmente que para o idoso ele está perdendo tempo de vida, né? Porque como ele já está numa faixa etária, né, de vida vivida muito mais à frente, ele fica com muito mais medo, porque assim, eu já estou nessa idade, já tenho, o meu tempo já está curto, e ainda por cima agora eu tenho que encurtar mais o meu tempo ainda. Então é como se ele já estivesse vivendo simbolicamente uma morte, né? Então, porque quanto mais velho a gente vai ficando, mais idoso a gente vai ficando, mais próximo da morte é como se a gente fosse chegando, né? E para eles, eu ouvi mesmo dos meus pais um dia que eu falei, gente, vocês estão se cuidando, vocês não estão saindo, vocês não estão... Aí a minha mãe falou, eu só estou respirando agora. Assim eu falei, porque agora só falta morrer mesmo, porque eu só estou respirando. Então, assim, e aí eu fiquei olhando para aquilo e é verdade, porque para eles, como a vida para eles já está encurtada demais, porque já está mais para o final do que para qualquer outra coisa, então deixar eles confinados é como se antecipasse essa morte, eles estão perdendo tempo, quando eles têm pouco tempo para viver. Então fica uma conta meio que não bate, né? Essa conta, ela fica... ela não é justa, né? Então, assim, eu tenho pouco tempo para viver e estou perdendo tempo ainda e não poder fazer nada. Então, fica muito difícil mesmo. E, assim, tudo é muito novo. Então, a gente vai tentar explicar, vai tentar trazer para eles, olha, sabe, assiste isso, assiste aquilo. Eu tenho idosos que eu atendo que colocaram Netflix, que hoje estão assistindo série. Eu achei muito legal porque eles foram vendo outras possibilidades que não só aquela que eles até então estavam fazendo, que era acompanhar todos os jornais de manhã até à noite. E hoje eles já falam, nossa, eu estou acompanhando aquela série tal, nossa, você já assistiu tal filme? E aí eu dou algumas dicas. Então é legal porque eles também, alguns também estão tentando buscar outras saídas que não ficar pensando só nessa questão das mortes todo dia que acontece. Então, às vezes, é um jeito também de oferecer isso para o idoso, né? Ajuda. Perfeito, doutora. Eu acho que agora a gente vai realmente encerrar por conta do tempo, mas, pessoal, se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Cláudio, valeu pela... Podem me mandar, Léo, de repente deixa o meu e-mail, o meu contato, se alguém quiser perguntar, ou se alguém não ficou à vontade, né? Quando eu estou pessoalmente, eu sempre deixo um tempo para ficar num cantinho e as pessoas vêm e fazem perguntas e tal. Mas como está assim, virtual, de repente deixa meu contato, se alguém quiser falar mais profundamente sobre determinada coisa, que não ficou à vontade para falar aqui, eu sempre respondo com o maior prazer. Legal, a gente passa então para o pessoal da CIPA, para eles distribuírem para o pessoal da Orion. Pessoal, muito obrigado. Nós, mais uma vez, agradecemos a Orion, a doutora Sônia e a CIPA. Eu que agradeço.
E um grande abraço a todos. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada por estarem aí dispostos a ter me ouvido praticamente por 1 hora. Legal. Muito grata. E é muito legal esse trabalho que vocês têm feito nessa semana. Eu acho que quanto mais informação nesse sentido trouxer, é o caminho que a gente tem para poder acolher todos esses sentimentos que estão aí aflorados. Muito grata pelo convite. Uhum. Uma boa tarde para todos. Valeu, gente. Cuidem desse corpo e dessa alma. É isso. Valeu, gente. Tchau, Obrigada, boa tarde. pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada eu.